Boa noite, amados. É uma alegria muito grande podermos nessa noite louvar o Senhor, adorar, engrandecer o seu nome e prestar culto a Ele. É uma alegria poder chegar nas vossas residências. Ainda estamos nesse tempo de quarentena e ainda não podemos fazer os cultos presenciais. Mas reúnam suas famílias. Vamos ter um tempo de louvor, de adoração e pregação da palavra do Senhor. Vamos rogar ao nosso Deus, pedindo a direção para o trabalho que nós vamos iniciar nesse momento. Soberano Deus, nosso Pai celestial, é uma alegria muito grande, Senhor, termos o privilégio de poder prestar culto a Ti. Tu és merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, mas especialmente da nossa sincera gratidão. O Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, o nosso Deus, que realmente tem compaixão de nós, a ponto mesmo de não nos deixar na nossa condição de pecadores perdidos, mas o Senhor providenciou aquele que viria reconciliar-nos contigo, nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, o louvor, a honra. E, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor aprove nos salvar pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade. Nessa noite, Pai, receba como tributo a nossa adoração, nossa gratidão. Tudo que vai ser feito aqui seja para o louvor da Tua glória. E também, Pai, a Tua igreja reunida nos lares, Senhor, possa nos alegrar, Senhor, com louvores, com a Tua palavra. E se porventura algum amigo que esteja assistindo esse trabalho, sabemos que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela não voltará vazia, mas fará aquilo que Te apraz. Então, Senhor, abençoa todo esse trabalho, tudo que vai acontecer. Nós Te pedimos já, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amados, vamos louvar o nosso Deus, cantem conosco na sua casa e possa ser muito abençoado nessa noite. Vamos louvar o nosso Deus e o primeiro cântico, digno de glória, de louvores. Cantemos. Digno de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Digno de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, digno de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque
digno é o Senhor. Vamos dar graças a Ele pela cruz, pelo preço que Ele pagou. Cantemos. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Graças a Deus estamos aqui realizando mais um culto em adoração e gratidão ao Senhor. Irmãos, alguns avisos a respeito dos trabalhos da igreja. Os trabalhos continuarão sendo feitos como ultimamente, a escola bíblica dominical, às 9h30 a cada manhã. O culto evangelístico, a partir das 19 horas. Terça-feira, o estudo bíblico, às 19h30. Quarta-feira, também o estudo bíblico, né? Para a congregação do João Paulo, também no mesmo horário, às 19h30, né? E o culto de oração nos lares, né? Feito por cada família. E são esses os avisos, né, irmãos? Vamos continuar orando para que, segundo a vontade do nosso Deus, a gente possa ultrapassar esse momento. Pensávamos que não seria tão longo, né? Mas Deus está no comando de todas as coisas, Ele é soberano e que Ele nos dê a sua graça para que o trabalho continue sendo feito da melhor forma possível. Irmãos, vamos cantar o hino de número 60. O hino de número 60. Saudai
o nome de Jesus, arcanjos, vos prostrai. O Filho do glorioso Deus com glória coroai. Cantemos. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões com glória, 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 glória com glória coroai. Agora teremos uma oração com o nosso irmão Diácono Ronaldo. Senhor, nós te agradecemos por esse imenso privilégio que temos de estarmos na tua presença, louvando, adorando e glorificando o teu santo nome. Senhor, queremos entregar todo este trabalho em tuas mãos, toda a direção, os cânticos, a leitura da tua palavra, mas especialmente a pregação do Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que liberta o pecador do império das trevas. Queremos pedir pelo teu servo que trará hoje a mensagem e assim possa, através da transmissão, chegar a cada lar e a cada coração que está pronto para ouvir a tua voz. Faz a tua vontade, Senhor Deus, e tem misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Muitas pessoas nesses momentos, nos tempos que estamos vivendo, muitas pessoas têm partido sem a salvação, têm partido sem Jesus, o Salvador. Tu possa mesmo, Senhor, falar com clareza a cada coração e que nesta noite, segundo a tua vontade, possa haver salvação. Muito obrigado por tudo, no teu nome precioso, nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, hoje no nosso momento missionário, nós não teremos um missionário específico, mas sim vamos aproveitar a oportunidade, o momento para lembrarmos e orarmos por aqueles nossos irmãos, pastores, missionários que têm enfrentado problemas de doença, né? Temos muitos irmãos acometidos pela Covid-19 e alguns pastores, irmãos nossos também, né? Lá em Boa Vista, o pastor da Igreja Batista Regular Calvário, pastor Douglas, está com a Covid, na verdade a família toda, né? E o pastor Douglas encontra-se internado, entubado,
a sua esposa também está internada e o seu filho, Obed, também numa situação grave, entubado também. Vamos lembrar de orar por essa família. Recebemos durante essa semana a notícia de que o pastor Genuan, da missão Maranata, também lá de Boa Vista, está talvez novamente infectado pelo coronavírus. Na verdade, testou positivo de novo, né? Se não me engano, é a terceira vez, né, que ele testa positivo. Os irmãos pedem oração pelo pastor Genuan também e sua família. E o nosso amado pastor Éder, lá da igreja de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, pede oração pelo seu filho Isaac. Ele apresentou problemas no pulmão e o pastor pede oração por eles, né? Vamos lembrar desses irmãos, né? Se os irmãos lembrarem de mais, alguns também podem orar em suas casas em favor dos nossos irmãos. Oremos. Senhor Deus, queremos, Pai, te agradecer pela vida desses amados irmãos que lembramos agora nesse momento, por todo o serviço que eles têm desempenhado no teu trabalho, na tua obra, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que a tua mão poderosa, soberana, esteja sobre o pastor Douglas, sua esposa, seu filho Obed, Senhor Deus, nesse momento de enfermidade. Rogamos, Pai, que o Senhor realmente faça a tua vontade, que é perfeita, agradável, Senhor Deus, e que, segundo a tua vontade, eles sejam recuperados. Temos o consolo, Pai, de que, caso partam desse mundo, estarão, assim, nos teus braços, o que é incomparavelmente melhor. Da mesma forma, Senhor, pedimos pelo pastor Genuan, sua família. Por esses dias, Senhor Deus, foi detectado novamente coronavírus, Pai, no seu organismo. Tem misericórdia do teu servo, que a doença possa ser tratada o quanto antes e que o Senhor faça, Senhor Deus, a tua vontade na sua vida. E, segundo a tua própria vontade, restabeleça, Senhor Deus, a saúde do teu servo. Também te pedimos em favor do pastor José João, pastor da igreja presbiteriana. Tem misericórdia do teu servo, Senhor Deus. Há muitos dias já internado, lutando, Senhor Deus, mas a família tem, assim, passado notícias que alegram da sua lenta, mas progressiva melhora. Que o Senhor continue fazendo tua vontade, Senhor Deus, na vida dele. Muitas vezes queremos algo, queremos que os irmãos gozem saúde, mas o Senhor tem o melhor. Ser com a família desses irmãos, Pai, que tem, assim, passado certamente por momentos difíceis. Também queremos te agradecer pelo trabalho lá em São Gonçalo, pelo pastor Éder, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor, com a tua paz, esteja sobre o pastor, sobre a irmã Luciana, sobre o Isaac, Pai, que essa enfermidade que ele apresentou no pulmão não seja tão grave e que o Senhor conduza todas as coisas, dando sabedoria aos médicos e àqueles que farão acompanhamento, Pai, do Isaac. Sê com esses amados irmãos e, mais uma vez, Senhor Deus, pedimos que a tua mão soberana, poderosa, esteja sobre a vida desses amados irmãos. Faz, Senhor Deus, a tua vontade na vida deles. Assim nós te oramos agradecidos, pedindo, Senhor, que o Senhor responda às nossas orações da forma como te apraz. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu chamo agora o irmão Ronaldo, que fará a leitura bíblica. Bem, vamos fazer a leitura em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler até o final do capítulo, versículo 6. 1 Coríntios 8, até o final do versículo 6.
Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Que Deus aplique a sua palavra em cada coração. Amém. Irmãos, vamos entoar o hino de número 207, Mensagem Real. Logo após o hino, a palavra está com o pastor Nivan. Diz assim a primeira estrofe do hino: Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu rei e salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Cantemos. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus, é ordem do meu rei, que todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Pastor Nivan. Meus amados, uma boa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, por esse dia, Pai, reservado para a tua adoração, reservado, Senhor, para o teu louvor,
reservado também, Senhor, para o teu serviço e para a pregação da tua palavra. Ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe agora, Pai, esta pregação. O Senhor sabe que eu não tenho capacidade alguma, Senhor, para de mim mesmo falar a mensagem do teu evangelho, Pai, mas eu preciso da ajuda, Pai, da direção do teu Santo Espírito. Ó Deus, seja com essa mensagem, Senhor, que seja realmente boas novas de salvação. Abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, em especial algum amigo que se dispôs a acompanhar, Pai, este culto. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, uma pergunta, né? Será que você já parou assim para perguntar, ou teve a curiosidade de saber quantos deuses há no mundo? Quantos deuses, né? Essa pergunta, assim, ela é relativa, né? Depende em que sentido, né, se está perguntando. Se nós pensarmos assim, na natureza das coisas, como as coisas verdadeiramente são, assim que a gente chama da realidade concreta mesmo, só existe um Deus verdadeiro, né? E o texto que foi lido nos fala isso. Ele fala aqui, no versículo 4, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, ele diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não existe e que não há senão um só Deus. Então, ele está falando aqui, assim, realmente, por natureza, digamos assim, só existe um Deus. Mas, se nós olharmos, considerando que um Deus é aquele objeto de adoração, objeto que eu falo seja uma pessoa, seja uma imagem, seja um ser qualquer, real ou imaginário. Se a gente pensar que um Deus é aquele que recebe adoração, ou seja, olhando a partir do coração das pessoas, aí você vai ficar espantado, né? Aí ficamos espantados, porque existem milhares de deuses, existem até milhões de deuses, né? E o nosso texto também fala isso. Veja, versículo 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, né? Aí ele vai continuar o texto. Mas observe, ele afirma que há muitos deuses e muitos senhores. Há sim. Só existe um verdadeiro. Mas olhando a partir do coração humano, em termos de adoração, existem muitos deuses. A palavra de Deus nos fala dos deuses dos povos, né? Até o Antigo Testamento nos dá nomes de muitos deuses, como, por exemplo, Astarote, a deusa dos sidônios, Milcom, Moloque, o terrível Moloque, deuses
dos amonitas, Quemos, deus dos moabitas. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento nos é dito, por exemplo, os deuses Júpiter e Mercúrio. Por sinal, os apóstolo Paulo, né, e Barnabé, eles tiveram problemas com isso numa cidade chamada Listra, né? Pelo poder de Deus, eles curaram uma pessoa e o povo ficou sabendo de são os deuses, né, que desceram até nós em forma de homens, né? Então, queriam mesmo prestar adoração a esses dois missionários. Aí eles pularam e de forma nenhuma nós somos homens que nem vocês, né? E nós pregamos justamente para que vocês se afastem dessas coisas. Mas são muitos os deuses, né? Temos até a grande deusa Diana dos Efésios, né? Muitos deuses. Temos ainda, meus amados, os deuses até da natureza, não é? Que os homens fazem deuses dos elementos da natureza. Inclusive, o Senhor advertiu o seu povo sobre isso. Por favor, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio. Eu creio que também será colocado na tela. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. A partir do versículo 19, né? O versículo 19 diz assim: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Então eu disse, tome cuidado, não é, para que você, olhando o exército do céu, você não seja seduzido aqui a adorar os elementos da natureza. Mas nós sabemos, né? Inclusive nós temos informações até de missionários que trabalham entre índios, né? Que eles fazem isso, né? Eles veem até os benefícios que eles recebem do sol, né? Que eles recebem da chuva e dos rios, e eles adoram. Mas o Senhor diz, guarda-te, né? Então, muitos deuses. Amados, tem também os deuses íntimos, que a palavra de Deus nos fala. Por exemplo, um que é muito advertido, o próprio Senhor Jesus falou muito sobre isso, as riquezas, o dinheiro, né, que pode se tornar um Deus. Ou até mesmo a popularidade, ou o querer ser bem visto, né, pelos outros, pode se tornar um Deus também. Mas a pergunta fica, né, por que isso aconteceu? Por que o coração do homem, não é, passou a ser um local de tantos deuses? Tudo aconteceu, meu amado, porque o nosso primeiro pai, né, separou-se do Deus verdadeiro, separou-se de Jeová, separou-se daquele que merece toda a adoração. E, meu amado, uma coisa que eu gostaria de falar para ti, que o Senhor colocou no meu coração, né, e para te dizer, olhe, o teu coração, o meu coração, é um santuário. É um santuário. É um local
feito para adoração. Não existe essa coisa, não é? De ter um coração que não adore. Todo o coração, né, foi feito para adorar. E dizem os homens que estudam política, né, e hoje está muito na moda, né, que não existe vácuo no poder, né? É assim, não existe lugar vazio no poder. Se alguém não ocupar o poder, outro vai lá e ocupa, né? O local jamais vai ficar vazio. Bem, eu não sei se isso é verdade com relação à política, mas certamente é verdade com relação ao coração. Se um Deus sai, o outro ocupa o lugar, né? Então, o homem se afastou de Deus, tirou Deus do seu coração. E o que acontece? Outros deuses entram no coração, outros deuses ocupam lugar no coração, né? Veja, abra sua Bíblia lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel. O Senhor fala ao seu povo, Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. O Senhor trata assim até duramente com o seu povo. Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 1 diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim, né, diante de Ezequiel. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Aí está, né? O coração é um templo, o coração é um santuário, foi feito para a adoração. Então ele diz: estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão, veja, a multidão dos seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que moram em Israel, veja, que se alienar de mim, está vendo? Se alienar é se afastar de Deus. E levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Né? Homens que se alienam de Deus, que se afastam de Deus, né? Levantam outros deuses no seu coração, meus amados. E saiba de uma coisa, né? Afastar-se de Deus significa, né? Ou tem como resultado levantar outros deuses. E isso é loucura, né? O primeiro e grande mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. É loucura. E é loucura mesmo, sabe? Quando o ser humano, quando o homem tira Deus e coloca outros deuses, ele perde até a sua sanidade mesmo. A sua capacidade de raciocínio, de raciocinar corretamente. É terrível. Né? Por exemplo, lá em Isaías, veja, Isaías capítulo 44. Isaías 44. Veja assim.
um exemplo, né, do que pode acontecer, ou do que acontece mesmo com um homem que se afasta de Deus e levanta deuses, né, no seu coração. Isaías 44, a partir do versículo 14, diz assim: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira aquenta e coze o pão. Faz ali uma fogueira, não é, para fazer o seu pão, coze o pão. E também faz um Deus. Olha isso, né? E se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Que loucura! Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão, sobre as suas brasas assei sobre elas a carne e a comi. Farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Leva mesmo, amado, a loucura, tirar Deus, colocar outros deuses. Loucuras desse tipo aqui. Inclusive tem uma ilustração, até um exemplo aqui interessante de um rei de Israel, né, chamado Amazias. Se você for lá para 2 Crônicas, capítulo 25, 2 Crônicas 25, perdão, Amazias é um rei de Judá, né? Ele, a partir do versículo 14, Amazias, ele entrou numa guerra com os edomitas e venceu, né? E veja só, 2 Crônicas 25, a partir do versículo 14, ele diz assim: vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Ele foi lá, derrotou os edomitas, tomou os deuses dele e os adorou. Mas será que ele não percebeu e não percebeu? Não é uma loucura? Veja. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Será que você não percebeu isso? Você entrou e os deuses deles não livraram a eles das tuas mãos. Você prevaleceu, agora você vai tomar e adorar esses deuses? Loucura, meu amado. Sim, torna-se louco, não é? Todo aquele insensato, todo aquele que deixa o Senhor e coloca
um outro Deus no seu lugar, né? Eu me lembro das Sagradas Escrituras aqui, né? Do Senhor Jesus falando de um homem, né, rico, estava produzindo muito o seu campo. O que é que ele diz? Vou destruir, né, os meus celeiros, vou construir maiores e vou dizer para minha alma, né, come, bebe, regala-te, tu tens para muitos anos. E o Senhor coloca essa palavra para ele: louco, louco. Tinha tudo aqui, não é? Mas não tinha o Deus verdadeiro no seu coração. Louco. Então, meus amados, em termos de adoração, né? Deuses. E eu faço uma pergunta sincera para ti. Tu tem deuses? Tu estás afastado do Deus verdadeiro? A adoração. Mas, voltando lá para o nosso texto, em 1 Coríntios capítulo 8. A palavra de Deus não nos fala só sobre adoração, mas ela nos fala também de submissão. Está junto. É inseparável essas duas coisas. É por isso que ele diz no versículo 5. 1 Coríntios 8, 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Esses deuses são sim senhores. Saiba, não é, que o Deus que está no teu coração, e há sempre um Deus no teu coração, no meu coração, ele não somente é objeto de adoração, mas é de submissão também. Submissão. Lá em Romanos, capítulo 1, livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20, diz assim, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Loucura, não é? Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucos. Deliberadamente, né? Afastar-se de Deus. Se tornam loucos, não dando a glória devida a Deus, se tornam loucos. Versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Fazendo o quê? Adorando e servindo
Não é só adorar, é servir. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, veja, não é só adoração, mas serviço também. Seja lá qual for o Deus, que estiver no coração do homem, ele o adorará e ele o servirá. Não existe essa coisa, de alguém, eu tenho um Deus, mas eu não o sirvo, eu o adoro. Não. Lhe obedece sim. Lhe obedece sim. Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Então você está vendo aqui a loucura, Prefere adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 8 diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, fazia o quê? Servíeis. Era servo, Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Por natureza não o são. Vocês serviam mesmo. Não somente adoravam, mas serviam. Então, meu amado, mais uma vez eu digo para você, seu coração, meu coração, é um templo, é um santuário, foi feito para a adoração. E se você observar assim, muitas vezes as coisas dão problema porque a gente não usa da forma adequada, Às vezes é para usar um certo tipo de produto, em determinado lugar, e a gente usa outro tipo, e não dá certo, Não foi feito para aquilo. Deus fez o nosso coração como lugar de adoração, mas tem o Deus certo para se colocar ali. É o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que criou o céu e a terra. Esse é o Deus que tem que estar lá. E a gente fala assim, meus amados, de pecado, que este é o grande pecado. Quando a gente pensa em pecado, a primeira coisa que vem à mente não é matar, roubar, adulterar, mas tudo isso é pecado mesmo, mas tem o pecado aqui que é a raiz, é realmente não ter Deus, o verdadeiro Deus, no lugar em que ele deve estar, no centro do coração. Qual, o grande mandamento? Perguntou um homem a Jesus, O grande mandamento. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. E vimos aqui, a adoração e a submissão. Volte lá para 1 Coríntios, capítulo 8. Versículos 5 e 6. E eu gostaria de fazer depois uma pergunta para você. 1 Coríntios 8, 5 e 6 diz assim: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra,
como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Está vendo aqui? Existimos para Ele, fomos criados para Ele. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. O que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Sim, existem muitos deuses. Só existe um Deus de fato, né? Por natureza mesmo. Mas no coração dos homens, né? Eles fizeram muitos deuses. Sim, existem muitos deuses e muitos senhores. Mas para nós, só há um. Está falando dos salvos, dos convertidos. A pergunta é pessoal para você. Só há um Deus para você? Só há este Deus para você? Este Deus, o Pai? Só há um Senhor para você? Jesus Cristo? Essa é a pergunta. Sim, tem muitos deuses. Muitos que foram feitos deuses, que são colocados como deuses no coração. Mas e para você? Só há um Deus? Só há um Senhor? Só há um que merece a sua adoração e o seu serviço? O pastor Herbert estava falando, né? Ou para o sacrifício ou para o serviço, né? Só há um Deus no teu coração, meu amado? Qual é a tua situação? Tu podes falar assim? Saiba que não ter Deus, né, na tua vida, ou ter outros deuses além do Senhor, e ter outro Senhor além de Jesus Cristo, isso é suficiente para a tua condenação. Mesmo que você não tenha matado, mesmo que você não tenha roubado, mesmo que você não tenha adulterado, mesmo que você seja um bom cidadão, mas se não tem o Senhor como teu Deus, se não tem Jesus como teu Senhor, não recebeste Jesus, isso é suficiente para a tua condenação, porque Deus fez, veja o que diz aqui, né? Versículo 6, todavia para nós há um só Deus, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Nós existimos para Ele. Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. E o que Deus pede de você, né? Conversão, reconciliação com o Senhor. Reconciliai-vos já com o Senhor. Para finalizar, né? Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses. Capítulo 1. Nós vimos também pela manhã na escola dominical, né, este trecho maravilhoso da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus.
Ah, o verdadeiro Deus. Para servirdes, para adorar e para servir, né? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Só existe um que é vivo e verdadeiro, né? E para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ira vindoura que recairá sobre quem? Sobre aquele que não tem o Senhor como Deus no seu coração. Que não tem Jesus como Senhor da sua vida. Oh, meu amado, o Senhor obrigou, eu digo mesmo, obrigou, né, a todos os pregadores que levassem essa mensagem. E eu peço a misericórdia de Deus mesmo para trazer essa mensagem para ti. Reconcilia-te com o teu Deus. Deita fora os ídolos, os deuses. E estabelece Deus como Senhor da tua vida, como teu Deus e como teu Senhor. Para que tu tenhas a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Isso foi Jesus quem falou, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Senhor, abençoe tua vida, que o Senhor abra teu coração, que Ele faça morada, né? Onde Ele deve estar, no teu coração, no santuário da tua vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, Pai. Mesmo, Senhor, vendo que nos alienamos do Senhor, nos separamos do Senhor, mesmo, Senhor, sabendo que enchemos nosso coração de ídolos, de deuses, de falsos deuses, Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor está tendo misericórdia, Pai, dos que estão ainda aqui neste mundo. De ouvir mesmo que precisam te colocar como Deus e Senhor de suas vidas, Pai. Abençoa meu querido ouvinte, Senhor, nosso querido ouvinte, que porventura não te tem como Senhor da sua vida, que tem outros deuses, Pai. Tira mesmo, Pai, e habita nesse coração. E até guarda também o teu povo, Pai. O Senhor nos adverte até de nos guardarmos dos ídolos, Senhor. Ídolos que querem competir contigo no nosso coração. Nos ajuda a cada vez mais te santificar, Pai, como Senhor, como Deus e Rei das nossas vidas. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus fale ao seu coração através do seu Santo Espírito, né? E as boas novas são essas, né? Ainda há tempo, né, de colocar o Senhor onde Ele deve estar, no seu coração e no centro da sua vida, como o único Deus. Tenhamos todos uma boa noite.